Fala galera, beleza? Aqui é o Raidenx e bem-vindos a mais um vídeo do canal Aleatory Geeks. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa série contando a história completa do mangá de Alita, Anjo de Combate, Gun Hyper Fury Vision. Esse vídeo é a quarta parte da nossa série, ou seja, contaremos os acontecimentos do volume 4 do mangá, que vai do capítulo 18 ao 22. Esse volume é uma continuação direta do volume anterior, focado no desfecho final do arco envolvendo Motorball e Jashugan. Então, se você ainda não assistiu às partes anteriores, corre lá e depois volta para esse vídeo. O link da playlist vai estar aqui nos cards e também na descrição. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Capítulo 18 – Bola Marcial – A Face do Mal. O capítulo começa logo após o término do anterior, com os participantes indo para a entrada da arena. O narrador da partida informa a plateia que a lista de competidores está completa e eles já chegaram às suas posições no grid. Ed e Umba lamentam por Gali ter ficado na 13ª posição. O narrador segue explicando que esse é o circuito Gregory, que é conhecido por ter um desenho de pista complexo, cheio de artifícios perigosos que qualquer batida pode ser fatal. Que nele a competição termina quando a bola passa pela linha de chegada pela 5ª vez, não necessariamente o competidor. Sendo assim, o último que tocar a bola antes de ela passar pela linha de chegada vence. Caso a bola seja perdida em alguma área perigosa, é disponibilizada uma nova. Que as posições do grid são os padrões do Motorball, mas que tem penalidades por quem ficar parado por mais de 30 segundos ou voltar no percurso, além de serem permitidas apenas armas fixas ao corpo. Faltando apenas 2 minutos para a largada, Ed diz a Gali que o objetivo é apenas encontrar os parceiros para a equipe que enfrentará Jashugan. Mas Gali diz que a equipe pode esperar, pois ela sempre dá tudo de si numa luta. Em outra cena, faltando apenas 1 minuto para a largada, voltamos ao momento em que Jashugan questiona Ido, dizendo que Ido salvou sua vida, mas que se Ido se aproximou dele e da Shumira para ajudar Gali a vencer, irá pagar caro. Ido diz que não se trata disso, e resolve contar a verdade. Ele diz a Jashugan que sim, ele conhece Gali muito bem. Quando na TV é dito que foi dada a largada, e os competidores partem em direção à bola. A bola é arremessada no circuito e logo os competidores começam a brigar entre si pela posse dela, com a Army Blizzard quase a pegando, mas sendo tomada pelos Scramazaks. Helbert consegue passar logo atrás de Army Blizzard, deixando os demais competidores para trás, devido ao Tiegel estar tomando todo o espaço da pista. Gali está presa no engarrafamento causado por Tiegel junto com os outros competidores, quando um deles consegue passar facilmente pelos demais. E é falta Kie, o Vento Escarlate, que já venceu 3 provas consecutivas desde sua estreia. A cena corta novamente para Ido Jashugan, com Ido dizendo a ele que Gali é praticamente sua família, quase uma filha para ele, e ele veio até o Motorball para buscá-la e levá-la de volta para casa. Ido diz que Gali é muito emotiva e teimosa, que nunca muda de ideia, que ela nunca iria abandonar o Motorball apenas conversando, e que a única maneira é ela ser completamente derrotada nessa prova, e que para isso ele precisa da força de um campeão. Os competidores conseguem ultrapassar Tiegel na curva, o deixando para trás, e avançam em direção à bola, que já está muito à frente. Peste Cavos, o lacaio de Caligula Army Blizzard, passa ao lado de Gali a provocando. Gali tenta o atacar com sua lâmina acoplada ao braço, mas ele se impulsiona rapidamente para frente, a fazendo errar o golpe, que acerta o chão perdendo pouco da velocidade, permitindo que os irmãos Gallant e Vickers, número 36 e 37, e também o competidor número 41, Chakran, a alcancem, atacando ela em simultâneo. Gali consegue desviar os ataques e tenta contra-atacar o Gallant, que se desvia pulando para cima e montando em Vickers, se unindo a ele como se fossem 2 ciborgues em um. E continuam a atacar Gali, que apenas se defende dos ataques, até que Peshkavos, o braço direito de Caligula, arremessa algum objeto que acerta Gali, a fazendo-se desequilibrar. Prestes a cair na pista, Gali é segurada por Ajakut. O narrador comenta que desde que se resolveram sobre o número 99, Gali e Agi se dão muito bem, e que as habilidades de Agi estão no mesmo nível de Army Blizzard. Já a arbitragem decide que a ação de Peshkavos será considerada apenas um acidente, e não haverá penalidade.
Galante e Vickers atacam Age por cima e pelas costas em simultâneo. Age consegue repelir o ataque de Vickers com uma chave de pernas, mas era uma armadilha explosiva, e Gally entra no meio para bloquear o ataque de Galante antes que atingisse Age. Gally consegue o atingir ainda no ar, com um chute duplo em sua costela e finalizando com uma cotovelada em sua nuca, que o arremessa de cara no circuito. Peshkavos aproveita a deixa para passar à frente deles e espalhar óleo na pista, mas Gally consegue evitar o óleo saltando por cima de Galante e pousando com os pés no peito de Age, que se joga no chão e desliza de costas na pista. Chakran está logo à frente, lutando com Halberd, tentando tomar sua arma, mas Peshkavos passa ao seu lado atacando seu próprio companheiro de equipe e mandando ele ir bloquear Gally. Peshkavos toma a arma de Halberd arrancada por Chakran e tenta matar Gally com ela, mas Gally salta em meio às chamas, pegando a arma e a apontando para o chão, partindo para um ataque com sua lâmina no braço direito, tentando arrancar a cabeça de Peshkavos, que larga a arma de Halberd e se arremessa para o lado. Ele rasga a cerca da arquibancada e avança em direção à bola pela área dos espectadores, matando todos em seu caminho, que estavam assistindo a partida, acreditando que Gally não iria trazê-lo lá. Mas Gally dá meia volta e vai em sua direção, mesmo com Age a dizendo para não fazer isso. O narrador fica surpreso com a ira de Gally contra Peshkavos, que a faz aceitar a penalidade de retroceder na pista, quando Peshkavos sai de outra parte da grade para voltar à pista, mas é surpreendido por Gally, que sai da parte de baixo da cerca, o pegando pela mandíbula e o arremessando de volta na pista, atacando ferozmente com Herzenhoen em seu crânio, destruindo seu cérebro e o deixando estirado no circuito. No mesmo momento, voltamos para a conversa de Ido e Jashugan. Ido ouve na TV o comentário do narrador sobre Gally ter sido penalizada por voltar para se vingar, o que chama sua atenção, mas logo volta a explicar que conhecer Shimura e se aproximar de Jashugan foi apenas coincidência, que ele nunca teve a intenção de feri-los, e Jashugan entende. Responde que é bom que Ido não tenha se tornado uma pessoa má, e que não suportaria ver Shimura chorando. Jashugan diz que ele e Gally são família, que é bom ter família, e logo em seguida cai debruçado sobre a mesa em outro apagão. Naquele momento, Shimura estava tomando banho, cantando e pensando em como tudo mudou, que antes ela ficava sozinha naquela casa enorme, mas desde que Ido chegou, seu irmão também vai para casa, e se preocupando com o fato de Ido amar Gally, e que se Ido for embora por conta dela, seu irmão também vai. Ido liga o cérebro de Jashugan a uma análise de dados por eletrodos, pensando em como suas condições se deterioraram mais rápido do que ele esperava. Ido, observando Gally na TV, se desespera, pensando em como Jashugan confiou nele, e que não pode o deixar morrer. Ido chega à conclusão que precisa revivê-lo da mesma forma que na última vez, dando um choque em seu cérebro com os pensamentos de Shimura. Mas Jashugan acorda, dizendo que isso não será necessário. A cena corta novamente para a disputa na arena, com Gally ainda parada, observando o corpo de Peshkavos que ela acabou de finalizar, com o narrador falando sobre sua penalidade e o longo caminho que ela tem para recuperar. Ed dá uma bronca nela através do microfone, mas ela não demonstra se importar. Logo atrás dela aparece Tiegel, que mesmo com tudo o que ocorreu, continua em último lugar. Ele pede para Gally o aceitar em sua equipe, mas Gally sequer o responde, e dispara em alta velocidade novamente em direção à chegada. O narrador nos revela que quem está com a bola e também liderando a corrida é Scramazax, o número 24, aluno de Ajacuchi, escolhido para fazer parte da equipe de Gally. Eles chegam a um ponto do circuito que deve se acelerar o bastante para criar uma força centrífuga e superar um obstáculo de looping em espiral. Scramazax consegue passar facilmente, seguido pelo número 59 em segundo lugar. Isa falta Kie, que avança rapidamente, o ultrapassando. Em quarto lugar está Caligula Armblissed, que passa pelas curvas em zigue-zague. Seus fãs colocam os braços para fora da grade de proteção, pedindo para Caligula que os arranque. O narrador fala que isso é um ritual de pré-título dele, em que ele arranca as mãos da vitória e as coloca em seus chifres. Logo atrás dele, os novos competidores lutam entre si pelo quinto lugar, enquanto tentam alcançar. Bergerald e Halberd atacam simultaneamente e derrotam os outros competidores que lutaram pelo quinto lugar, e avançam em direção a Caligula. O narrador diz que Bergerald está junto com Scramazax,
possuindo a liderança da partida. Bergerald e Halberd atacam Calígula em conjunto, mas Calígula desvia, girando seu corpo para trás e agarrando Halberd pela cabeça com os braços. Calígula então usa seu golpe quebra-nozes, assim arrancando a parte superior da cabeça de Halberd, o fazendo perder, deixando seu cérebro exposto. E Bergerald se enfurece com a cena e tenta atacar Calígula diretamente, que usa seu golpe corte de plana sagital, que com um único movimento divide o corpo de Bergerald ao meio, fazendo com que seu cérebro caia no meio da pista, deixando Ajakut em prantos, percebendo que havia perdido seus discípulos. Age se enfurece e dispara em alta velocidade para cima de Calígula, que apenas desdenha, dizendo que foi culpa deles por serem fracos. Ajakut e Calígula então iniciam uma batalha. O narrador nos diz que é a primeira vez que os dois estão frente a frente. Ajakut, determinado a acabar com Calígula em meio à trocação, faz um movimento saltando por cima do corpo de Calígula, prendendo suas pernas, tomando a dianteira da batalha. E então se arremessa para frente, dando uma cambalhota, assim arrancando a perna direita de Calígula. Ajakut já se considera vitorioso, mas Calígula diz que deixou ele acertar sua perna, revelando o seu as na manga, uma espécie de eixo afiado semelhante a uma lança que sai de dentro de sua perna arrancada. Calígula então se encolhe e começa a girar rapidamente como um peão, cheio de lâminas em sua volta, destruindo completamente o corpo de Ajakut. Bem na hora, Gali os alcança. Ela verifica se o cérebro de Aj foi danificado e, vendo que ele está bem, o manda ir se cuidar, dizendo que essa luta é dela. A cena corta para Jashugan pedindo para Ido cuidar de sua irmã, caso ele não volte mais desses apagões. Ido diz para ele parar de besteira, que ele é o campeão e sempre volta. Jashugan pede para que Ido não tente esconder isso dele, e pergunta se a cirurgia de reconstrução cerebral está o matando. Ido não responde. Jashugan diz para Ido que sua morte está próxima, e Ido apenas lamenta, dizendo que com a tecnologia que tem nas Catópolo ele não pode fazer nada para salvá-lo. E Jashugan diz que tudo bem, que é o destino, mas que irá preservar sua honra de campeão e não morrerá antes da sua prova contra Gali. A cena corta novamente para a batalha, mostrando Calígula já bem mais à frente no circuito, destruindo completamente o corpo do competidor 59, Franverge. Gali aparece por trás da explosão, perguntando a ele se ele se diverte ao matar, e ele diz que sim, que ele mata e vive como destruidor, que comparado a isso, o poder de um criador não passa de brincadeira de criança. Após a curva antes do loop espiral, Gali tentou atingir com sua lâmina, que é repelida pelas lâminas giratórias dele, percebendo que não poderá se aproximar de Calígula. Ao entrar no loop, chegando na sua parte mais curva, Gali salta para cima, sobrevoando Calígula, e parando com os pés na parte superior da rampa de ponta cabeça, saltando para baixo em direção à cabeça de Calígula, dizendo que ele se esqueceu que fica vulnerável na parte de cima de seu corpo. Mas Calígula apenas diz que não se esqueceu, e quando Gali estava prestes a atingi-lo, Calígula diz que sabia que ela cairia em sua armadilha, e muda novamente para sua posição de combate aéreo, atingindo ela com suas lâminas. Gali consegue defender o ataque com sua lâmina Damasco, mas é arremessada na direção oposta com o impacto. Calígula então a ataca por cima e por baixo ao mesmo tempo com suas lâminas correntes, enquanto diz a Gali que ela é fraca. E Gali, sem poder se movimentar ainda no ar, apenas cruza os braços tentando bloquear o ataque de Calígula com suas lâminas. Calígula a chama de tola, dizendo que suas lâminas são afiadas com fios de diamante ultra duros, que as lâminas baratas de Gali não podem os deter, e que essa é a diferença que o preço causa. Mas Gali apenas confia que as lâminas dele não são mais fortes que sua lâmina Damasco, e bloqueia o ataque mesmo assim, fazendo com que a lâmina corrente de Calígula perfure metade de sua lâmina Damasco. Então as lâminas de Calígula param de girar, e Gali o surpreende, pegando a lâmina dele com a sua mão livre e o puxando para perto dela, desferindo um chute na cabeça de Calígula. Graças ao recuo do chute, Gali consegue pousar em segurança na pista, arremessando Calígula para fora dela, caindo na zona do inferno e tendo seu corpo destruído pelos espetos que o prenderam no chão. Calígula diz que Gali teve sorte dele ter saído da competição, e Gali apenas diz que ele pode rir à vontade no inferno. Enquanto isso, Scramazax continua na liderança da corrida e com a posse da bola. Ele está prestes a passar pela curva da ponte do inferno. Já tendo perdido todos seus companheiros, com exceção de Gali, ele está motivado a vencer por eles. Mas a falta que silenciosamente se aproxima, chegando logo atrás dele. Quando Scramazax percebe a aproximação dela, ele passa a bola que estava à frente do seu corpo para o lado direito, na intenção de enganá-la, fazendo com que ela fosse para o lado direito e ele passasse a bola para o lado esquerdo. Mas a Fal, num único e rápido movimento, sai de trás dele, indo para a direita e para a frente, ficando ao lado de Scramazax,
pegando a bola antes que ele pudesse trocar para a outra mão. Scramazax não solta a bola, então Zafal acelera muito sua velocidade, passando à frente de Scramazax, fazendo com que o corpo dele perdesse estabilidade. Scramazax se assusta com a velocidade de Zafal, a advertindo, dizendo que ela cairá da pista. No desespero para recuperar a estabilidade, Scramazax coloca sua mão esquerda no chão, numa tentativa de conseguir ficar de frente novamente, tendo sua mão danificada no processo, fazendo com que os pneus perdessem aderência, e os competidores começassem a girar descontroladamente na pista. Mas logo Zafal consegue se estabilizar e controlar o giro, criando uma força centrífuga contínua que a permite controlar a direção que estão indo. Ela faz com que o braço de Scramazax colidisse contra um dos espinhos da pista, tomando a bola ainda com os restos da mão de Scramazax conectado a ela, se tornando a boleira e liderando a corrida. Mas o choque da colisão arremessa Scramazax para fora da pista. Antes de atingirem a metade da trilha 14, somente 4 dos 18 competidores ainda estavam na pista. Zafal, na liderança, com Gali logo atrás dela, Tegel e o número 72, Madsen. Zafal de repente para antes de entrar na porta das curvas tubulares. Gali logo o alcança e para também. Elas se encaram por alguns instantes, enquanto o narrador diz que pode ser uma estratégia de Zafal, já que ela e Gali nunca se encontraram frente a frente antes, e então Zafal simplesmente arremessa a bola em direção a Gali, que a pega confusa. Elas se encaram por mais alguns momentos, e Zafal faz gestos dizendo que Gali irá cair, a fim de provocá-la. O narrador diz que Zafal pretende humilhar Gali, conseguindo a vitória absoluta sobre ela ao recuperar a bola que ela mesma entregou. Gali se anima e diz para ela ir em frente. As duas entram juntas no túnel, ficando pareadas lado a lado na velocidade, quando Ed chama por Gali no comunicador. Ed ordena que Gali não deixe Zafal irritá-la, que o estilo de combate dela é simples. Ela vai fazer com que Gali a ataque, de modo que ela possa desviar e contra-atacar enquanto Gali estiver vulnerável, que todas as suas técnicas são defensivas, e que se Gali cair na dela, não vai conseguir superar sua velocidade. Gali concorda e diz que entendeu, mas que não é do estilo dela fugir, que ela confia em suas habilidades de combate e velocidade. Gali não consegue se distanciar de Zafal, até que elas chegam na subida das bobinas tubulares, onde devem examinar a pista com atenção e controlar a velocidade para passar pelos obstáculos. Gali continua avançando e ganha velocidade enquanto passa pelas bobinas. Gali mantém um ritmo, e logo consegue superar o loop espiral da subida das bobinas. Ela acha que deixou Zafal para trás, e olha para sua esquerda para ver o quão longe Zafal ficou, mas Zafal aparece ao seu lado direito, colocando a mão em seu ombro. Gali se assusta e tenta dar um soco nela, mas Zafal desvia, abrindo um espacate que a faz ir para o chão, mantendo sua velocidade, e ataca as pernas de Gali com as mãos, fazendo com que Gali caia no meio da pista, tomando a bola dela e logo se distanciando novamente. Finalizando o capítulo com Ed e Umba desesperados com a suposta derrota de Gali. Capítulo 19. Zona Vermelha. Enfrentando o vento. O capítulo começa mostrando Tegel, que ainda está bem atrás no circuito, passando finalmente pelo primeiro loop, onde Gali derrotou Calígula. Tegel tem dificuldades em conseguir velocidade e não consegue subir a rampa correndo, então tenta escalar perfurando a rampa com as mãos. Até que ele olha para o lado, e vê que Gali foi derrotada por Zafal e está sendo arremessada na pista, quase caindo para fora dela, com o narrador dizendo que nem mesmo ela é párea para Zafal. Vendo Gali com problemas, ela sentiu que precisa ajudá-la, então ele pega um recipiente chamado carregador de tabasco e ingere o líquido contido nele, ficando eufórico imediatamente e ganhando uma força absurda de aceleração, ficando rápido o suficiente para conseguir finalmente passar pelo loop. Gali consegue se levantar, mas em um computador, Ed e Umba verificam que os danos que ela recebeu foram sérios. Umba diz que ela sofreu dano nas duas juntas, e levará 8 minutos para trocar os 4 membros. E como o recorde da pista é de 2 minutos, ele terá menos de 6 para fazer a troca, mas Umba diz que consegue. Ed, por sua vez, diz que o que mais o preocupa é o equilíbrio emocional de Gali, que avançou diretamente contra Zafal e foi completamente derrotada, e que se ela perder a confiança, perderá não somente essa prova, mas também o desafio contra Jashugan. Zafal segue adiante, faltando apenas 4 voltas, e Gali caminha com dificuldades em direção aos boxes. Já nos boxes, Gali está deitada em uma maca,
sendo analisada por sua equipe, que constata que suas ondas cerebrais estão normais. Um dos mecânicos de sua equipe pergunta a Umba se ele consegue trocar os membros de Gally em 6 minutos sem ajuda. Umba diz que dessa vez eles têm um exoesqueleto Octopus e um sincronizador, e pergunta a si mesmo se consegue. Umba então veste o exoesqueleto, uma espécie de traje com vários braços, e começa a desmontar o corpo de Gally rapidamente. Ed diz que Umba é um gênio e que ninguém mais conseguiria processar as informações de 15 sensores para controlar 20 braços ao mesmo tempo, fazendo o trabalho de 10 pessoas. Ed pergunta a Gally se ela consegue continuar, e ela abre os olhos, falando sobre uma montanha vermelha. Confuso, Ed pergunta se ela está sonhando, e ela continua falando, uma horrenda e enorme montanha vermelha. Foi lá onde Gally aprendeu a lutar. Ed, espantado, pergunta se as memórias de Gally estariam voltando. Gally diz que Zafal a ensinou o significado de medo, que quando ela sentiu o gosto amargo da derrota ao cair, lhe veio em mente a imagem de uma monstruosa montanha vermelha, que isso é tudo que ela lembra, e provavelmente essa montanha é o seu lar. A cena corta de volta para a corrida, que chega à última volta, com a boleira Zafal ainda na liderança. O narrador pergunta se ela será vitoriosa, quando de trás dos boxes sai Gally, voltando à pista já na cola de Zafal. Assim que Zafal a avista, Gally ataca ela, jogando seu corpo para cima de Zafal, a fim de empurrá-la para a beirada da pista devido ao peso da bola que está reduzindo sua velocidade. As duas se aproximam da subida do salto mortal novamente, onde Gally pretende usar a vantagem do ataque aéreo para derrubar Zafal. Quando chegam à parte vertical do loop, em que ficam de ponta cabeça, Gally se anima, por ser a primeira vez em que ela iria ficar de fora da brincadeira do circuito. E então ela salta da pista, caindo de costas logo à frente de Zafal, que ainda descia a rampa, pensando que aqui ela pode testar mesmo os limites de sua força. Ela então se posiciona para dar um chute para trás em Zafal, que na posição que está não poderá se desviar. Mas Zafal salta, passando por cima de Gally. Porém, o chute era uma armadilha para fazer Zafal saltar, e Gally salta também, envolvendo o corpo de Zafal e prendendo em suas pernas, enquanto ainda estava no ar. Zafal acaba perdendo a bola enquanto é arrastada pela pista sob os pés de Gally. Ao parar, Gally se vinga da humilhação que sofreu anteriormente, pisando sobre o corpo de Zafal caído sem ter como reagir. No processo, a bola vai quicando na pista até cair na zona do inferno, fazendo com que outra bola seja liberada a 30 metros da chegada, bem à frente de Tiegel, que sequer conseguiu completar a volta anterior e ainda não passou pela linha de chegada. Tiegel pega a bola, feliz com a sorte que teve, enquanto a plateia não acredita no que está vendo, se perguntando se isso é possível. Tiegel então passa pela linha de chegada, se tornando o vencedor dessa prova, enquanto a plateia se desespera sem acreditar no resultado. Tiegel chora de felicidade por ter vencido, enquanto o narrador pergunta se alguém apostou nele, deixando os espectadores furiosos que começam a brigar entre si, enquanto invadem o circuito. Gally e Zafal nem se importam com o resultado, apenas ficam olhando uma para a outra por breves momentos, enquanto Gally passa a pensar novamente na Montanha Vermelha, finalizando o capítulo com ela olhando para o céu e refletindo sobre ela sempre visitar uma Montanha Vermelha para saber o quão mais forte ela poderia se tornar. Capítulo 20 – Tradição – Segue o sonho. O capítulo começa mostrando uma transmissão na TV que anuncia os 4 participantes que irão integrar a equipe Stock Motors, lutando ao lado de Gally no desafio contra Jashugan. A Jakut, Zafal Takie, Tiegel e Caligula Armblissed. Quem está assistindo a transmissão é Jashugan, junto com sua irmã e Ido, que está fazendo reparos em seu corpo. Nos é mostrado que para preparar Jashugan para o próximo apagão, Ido teve de criar uma interface para enviar os padrões de ondas cerebrais de Shumira diretamente para o cérebro de Jashugan. Ido pergunta para Jashugan quem foi o cirurgião que fez a cirurgia de reconstrução cerebral nele, que responde não ser uma história que ele gosta de lembrar. Ele ainda era novato na primeira divisão, quando sofreu um acidente fatal. Ele sofreu dano cerebral massivo. Era apenas questão de tempo para ele morrer, até que um cybermédico chamado Destiny Nova apareceu e em 2 semanas realizou a operação no cérebro dele e simplesmente foi embora, sem aceitar pagamento. Ele estava inconsciente na época, então acabou nunca vendo o médico. Sabe apenas que ele tinha a mesma marca de Ido na testa, confirmando as suspeitas de Ido sobre o cirurgião ser salamita. A cena então corta para outro local, algo semelhante a uma oficina, com Ed chegando lá e perguntando se seu pedido está pronto. O dono diz que sim, e entrega um objeto enrolado em um pano. Ed desenrola, revelando se tratar de uma lâmina.
O dono do local diz que usou as 2 lâminas que Gali tinha, junto com terras raras, para forjar essa única peça, que é quase tão dura quanto diamante, sendo necessário técnicas específicas para mexer no fio. Ed passa a ter lembranças dos velhos tempos, em que era rival de Jashugan, em que suas técnicas de lâmina batiam de frente com o Machine Clash. E nos é revelado que o mesmo acidente que quase matou Jashugan foi o responsável por Ed se aposentar também, que nem mesmo injeções dos remédios mais caros conseguiram fazer ele se recuperar. E logo Jashugan se tornou o grande campeão, e ele saiu do motorball por conta da geada extrema causada pelos remédios. Logo seu braço volta a tremer, e ele passa a se lamentar, dizendo que não é justo toda a glória ter ficado para Jashugan, mas que quando Gali derrotar Jashugan com sua lâmina, ele sairá vencedor. Quando no lugar dele será Gali, seu anjo matador, que irá reinar no circuito do motorball. Ed pergunta ao vendedor quanto lhe deve, mas o vendedor não aceita o pagamento, e só pede o corpo de Gali caso ela morra. A cena corta para outro momento, no centro da Sacatópole, em que Gali caminha por montanhas de lixo e dejetos eletrônicos, observando alguns moradores saudando o povo de Zalem como deuses, até que alguém a chama. É revelado se tratar de Ido, no topo das ruínas de um pilar. Gali diz que ele o chamou para o centro da Sacatópole e pergunta o que ele quer. Ido comenta sobre aquele lugar ter uma boa visão de Zalem, e diz que fez umas pesquisas, e descobriu que as instalações dos circuitos do motorball são custeadas pela fábrica. Que basicamente o motorball é apenas uma ferramenta de Zalem, para aliviar o povo de Sacatópole de suas frustrações, e a população continuar aumentando. Que o povo de Sacatópole implora por um ídolo para adorar. E pergunta se Gali entrou para o motorball para se tornar um tipo de salvadora. Ela responde que não, e diz que depois que perdeu Yugo, ela se sentiu como se fosse morrer de tristeza. Mas que algo no fundo de si mesma não a deixaria simplesmente acabar com tudo, e ela precisava quem ou que ela é. Como se Zalem tivesse tirado tudo que ela tinha. E que pena e compaixão seriam piores do que a morte, e que o motorball foi o único jeito de fazê-la seguir em frente. Ela diz que não se arrepende de ter entrado na arena, que conheceu muita gente diferente e também cresceu. Ido pergunta se ela se lembra de ter dito a ele que não importa o quanto ela pareça mudar, ela sempre será a Gali que ele conhece, que ele acredita nisso, que não importa o quanto ela mude ou onde ela vá, pois ela é a única família que ele tem. Gali fica comovida e sequer consegue responder, enquanto Ido vai embora, dizendo para ela voltar para casa quando se cansar do motorball, e para tomar cuidado no desafio contra Jashugan. Gali apenas fica parada, pensando no que ele disse, enquanto o assiste ir embora. A cena corta para um tipo de ferro velho, com Jashugan adentrando um corredor com vários carros abandonados e empilhados. E um ciborgue sentado cozinhando o cumprimenta. O ciborgue diz que sabia que a hora de Jashugan partir estava próxima. Jashugan o chama de mestre, e ele diz para Jashugan vir até ele. Jashugan diz que tudo bem e se aproxima, abrindo sua guarda. Então o mestre levanta suas mãos, emitindo uma energia, um tipo de aura que envolve seu corpo, e ele direciona para Jashugan, que faz o mesmo, criando uma corrente elétrica que afeta os animais em sua volta. Ao tocar suas mãos, uma onda de energia é emitida ao redor de seus corpos, fazendo com que o gato que os observava de perto caísse, aparentemente sem vida, e o ombro de seu mestre explodisse. O mestre o parabeniza, dizendo que ele domina a técnica do chi de ressonância refletiva. Jashugan pega o gato no colo e começa a o acariciar, enquanto o mestre diz sentir algo que ainda o perturba. Jashugan responde que teme a morte absoluta. O mestre diz não acreditar estar ouvindo isso dele, que o segredo do Machine Clash é a sincronia com a máquina rotativa, e que máquinas não temem a morte. Jashugan responde que não quer se tornar uma máquina, que quer chegar além da máquina. O mestre responde que o homem é uma máquina molecular incompleta, e em contínua evolução, e completa dizendo que a irmã de Jashugan é a causa de sua dúvida, e ordena que a mate. Jashugan se espanta com o que ele disse, mas age como se aceitasse, não o respondendo. O mestre então finaliza dizendo que máquinas não carecem de amor. E a cena corta para a conversa de Ed e Gali em um food truck na cidade. Ed está em desespero, questionando Gali sobre desistir do motorball depois de enfrentar Jashugan. Gali apenas responde que depois do desafio teria completado as 12 partidas do contrato que eles têm. E Ed grita na cara dela, dizendo que não aceita isso. Ele perde o controle e a levanta, pegando violentamente pelos ombros, dizendo que as provas da primeira divisão são transmitidas para Zalem, e que depois de derrotar Jashugan, ela será a nova estrela do motorball, e terá honra, glória, tudo, e que ela tem o talento para isso. Gali se espanta com a atitude de Ed, que está agindo como uma pessoa completamente diferente, e empurra seus braços, fazendo ele a soltar, e dizendo para ele ficar com sua honra e sua glória. Ed dá um tapa na cara de Gali.
Gali fica sem reação, e Ed diz estar cansado de seu egoísmo e a puxa pelo braço, dizendo que vão chamar o Sr. Thompson para renovar o contrato. Gali continua sem reagir e apenas se deixa ser arrastada por Ed, chateada por pensar que Ed sempre iria entender. Enquanto era arrastada, algumas pessoas a reconheceram e se aproximaram, enquanto Ed dizia para saírem da frente que não era a hora para autógrafos. Um desses supostos fãs entra na frente de Ed, dizendo que tem um presente para Gali. Ed logo percebe algo estranho, mas antes que pudesse fazer algo, o cara tira uma arma de seu casaco e dispara na direção da cabeça de Gali. Ed entra em sua frente para protegê-la, empurrando Gali para o outro lado, assim levando o tiro em seu lugar. Gali só percebe o que aconteceu quando vê Ed caindo. O atirador comemora o tiro bem sucedido, revelando que, aparentemente, seu alvo era realmente o Ed, não a Gali. Mas Gali logo o finaliza, destruindo seu crânio com um único tapa, que já cai sem vida alguns metros atrás. Gali tenta socorrer Ed, mas já era tarde demais. Ele só tem tempo de dizer que sua maré de azar não termina e entrega a nova lâmina para Gali, dizendo para ela não se atrever a perder. O braço dele começa a tremer e em seus últimos esforços ele tenta alcançar seu remédio, mas perde sua vida antes mesmo de conseguir alcançar seu bolso, finalizando o capítulo com Gali chorando sobre seu corpo. Capítulo 21. Intrusa. Dança misteriosa. O capítulo começa mostrando pessoas na cidade se reunindo e apostando em volta do circuito Agrippa. Em meio à multidão e os espectadores entrando no circuito, as pessoas conversam sobre a morte de Ed e sobre os boatos que estão rolando sobre Gali sair do motorball após o desafio ser verdade. A plateia já começa a se posicionar na arquibancada, enquanto comentam sobre Jashugan estar muito mal, sem condições de disputar, e que dizem que o verdadeiro Jashugan morreu, e esse é um androide feito em Zalem. Nos é mostrado toda a arquibancada lotada, a cidade toda parada, pois em toda parte, seja em bares, nas ruas, em comércios, todas as telas estão voltadas para as câmeras do circuito, com toda a população se preparando para assistir o desafio. A partida está prestes a começar, com a equipe técnica do circuito preparando todo o cenário para a prova, com as bolas sendo selecionadas, a torre de transmissão e jurados posicionados, deckmans configurando todo o jogo de câmeras a ser mostrado para a plateia, um foco de luz vindo diretamente de Zalem, iluminando completamente o estádio, deixando o resto da cidade no escuro, sendo ofuscada pelo evento. A equipe de Gali está caminhando em direção à arena. E ao adentrar, todos os outros competidores passam a fazer as poses de vitória, acenando para a plateia, exceto Gali, que está pensando em Ed, que momentos antes estava nos boxes, se preparando, olhando para o espelho com o chapéu de Ed perfurado na pia, dizendo para si mesma que foi seu egoísmo que matou Ed. Ela sai dos boxes e encontra Umba caído no chão em prantos, perguntando o que vai fazer agora que Ed morreu. Gali abraça ele sem dizer nada, e ele se lamenta, dizendo que não vai sobreviver sozinho. Momentos depois, a Jakut passa por ela também e pergunta se é verdade que ela vai os deixar depois da prova. Ele pergunta se o motorball foi apenas um trampolim para ela, e ela diz que a vida dela é mais que esse circuito. Age responde que é apenas para quem não se dedica totalmente ao esporte, que os verdadeiros competidores fariam qualquer coisa para atrair o público. Na mesma proporção que o nojento do Armblissed, seus discípulos que morreram na competição anterior, e até mesmo o lerdo do Tiegel. São verdadeiros motorbolistas, mas ela não é uma motorbolista, não é uma deles, é apenas uma intrusa. Novamente, na frente de um espelho, ela se prepara para entrar na partida, dizendo que Age tem razão, que ela não se dedica a ninguém, que ela é uma intrusa. A cena corta para a arena novamente, com o Jashugan entrando no circuito. Os competidores desafiantes o observam lá de baixo, enquanto a plateia comenta sobre ele estar com os dois braços, o que significa que ele estará jogando a sério. Jashugan e Gali se encaram por alguns momentos, focando somente um no outro, como sendo o único objetivo dessa disputa. E a cena corta novamente para momentos antes da partida começar, mas dessa vez no ponto de vista de Jashugan, que está caído no chão, agonizando, devido à deterioração de seu cérebro, lutando contra si mesmo para não morrer naquele momento, mesmo sabendo que irá morrer logo. Ele passa a dizer sobre a sensação no fundo da boca, que esse é o gosto da morte. Ele se pergunta se é assim que vai acabar, mas ele mesmo diz que não vai fazer a alegria da multidão morrendo tão fácil assim antes mesmo do desafio. Ele consegue juntar forças e levanta, afirmando que ele é o campeão. Logo em seguida, Shumira entra em seu camarim, falando para ele ganhar a prova e lhe desejando boa sorte. Ela lhe entrega um colar, dizendo que é um amuleto da sorte que ela fez.
Ela o abraça e comenta sobre Ido ter dito que depois dessa prova ele não vai mais precisar jogar, e ela vai ficar ocupada cozinhando para ele todo dia. Mas Jashuga não a responde, apenas observa Shumira com um olhar sem esperanças. Jashuga a abraça e não consegue conter suas emoções. Shumira pergunta se ele está chorando, e Jashuga a pega pelos braços, afastando ela sutilmente e olhando em seus olhos, dizendo que quer que ela se case com Ido, deixando ela confusa. Logo em seguida ele sai de seu camarim, com Shumira desmaiada em seus braços. Ido, que estava ao lado de fora esperando, os vê e logo corre até eles para saber o que houve com ela. Jashugan diz que a sedou, e ela não acordará nas próximas 2 horas. Ido se desespera, gritando que ela era a única salvação dele, perguntando por que ele fez isso. E Jashugan responde que até hoje ele sempre lutou por si mesmo, mas que nessa última prova ele lutará por ela. E Shumira poderá se ver orgulhosa como irmã do campeão e poderá seguir a vida, que essa última prova não será apenas mais uma, indicando que ele não voltará vivo dela. Então ele parte para a arena, afirmando que ainda assim ele irá vencer. De volta ao presente, Jashugan coloca seu capacete e se posiciona em seu lugar no grid, ficando atrás de todos os 5 desafiantes que ficam olhando para trás o encarando. Gali mantém o foco em Jashugan, enquanto Ido assiste da arquibancada, com Shumira desmaiada em seu colo. E então as luzes de largada do farol acendem, e é dada a largada, e o capítulo finaliza com a bola sendo lançada para o alto na pista. Capítulo 22 Ars Magna Grande Arte. O capítulo começa com a bola ainda no ar, sendo lançada na pista com a luz de largada acendendo. Jashugan é o primeiro a dar a largada, acelerando tanto que uma cortina de fumaça é formada atrás dele. Os outros competidores dão largada também, e Jashugan atrás dele os observa, com o foco na bola, se perguntando se Zalen está o assistindo, dizendo que o tempo que lhe resta é curto, mas neste último desafio irá lutar como um campeão. E em questão de segundos, Jashugan se aproxima, ignorando completamente Tiegel e colando atrás de Calígula, que está pouco atrás de Jakut. Age, por sua vez, está um pouco mais afastado de Gali, que está em segundo lugar, mas praticamente colado em Zafal. Calígula percebe que Jashugan está atrás dele quando já era tarde demais. Assim que olha para trás, Jashugan o ataca com uma cotovelada. Calígula tenta se defender com o braço, que é completamente destruído pelo ataque de Jashugan. Como último recurso, ele libera sua lâmina corrente e tenta envolver o pescoço de Jashugan com ela. Mas Jashugan dá uma joelhada em suas costas, forçando o corpo de Calígula contra as engrenagens giratórias do braço dele, destruindo completamente o corpo de Calígula nos primeiros segundos de partida. E segue em frente, arrastando o braço dele pela corrente, enquanto o que sobrou de Calígula cai na pista, deixando os desafiantes espantados. Tiegel, com raiva e surpreso, tenta o atacar, mas Jashugan apenas desvia para o lado, empurrando Tiegel com o braço, que bate na cerca adentrando a arquibancada e ficando preso. A Jakut tenta atacá-lo com um chute no queixo, como fez com Gali, mas Jashugan bloqueia com apenas uma mão, deixando a Jakut sem reação. Jashugan, com suas engrenagens, arranca a perna de Age, que tenta contra-atacar jogando seu corpo para trás e envolvendo o torso de Jashugan com sua outra perna, tentando dar um soco na cara de Jashugan, que bloqueia com o outro braço e destrói Age com suas engrenagens. Antes mesmo que a bola tocasse o chão, Gali só consegue olhar para trás, vendo Jashugan destruir o corpo de Jakut, atravessando seu corpo, dividindo ao meio. Os restos do corpo de Age caem na pista, e Gali volta, indo em direção a Jashugan, enquanto a bola cai em direção aos braços de Zafal. Zafal já estava quase pegando a bola, quando Jashugan pega a lâmina corrente de Calígula, que estava presa ao seu pescoço, e arremessa em direção a Gali, que desvia saltando por cima da corrente. Mas o alvo não era Gali, mas sim Zafal, que tem seu torso atravessado pelo braço de Calígula, que estava preso à outra ponta da corrente, faltando poucos centímetros para conseguir pegar a bola. Jashugan puxa a corrente de volta antes mesmo de Gali tocar o chão novamente, que finalmente o alcançando, tenta atacar com sua nova lâmina acoplada ao braço, mas Jashugan bloqueia o ataque colocando a corrente na frente. Dessa vez a lâmina de Gali consegue cortar a corrente de Calígula, mas assim que o faz, Jashugan já está com a mão no rosto de Gali e lança uma onda de energia, que arremessa Gali longe com tanta força que a faz bater em várias paredes do circuito e cair com seu capacete quebrado, deixando a plateia espantada e Ido, Umba e Thompson desesperados. Com Gali já no chão em outro local da pista, finalmente a bola toca o chão e Jashugan a pega. O narrador diz que em apenas alguns segundos, Jashugan acabou com toda a equipe de desafiantes, como se fosse um demônio.
Jashugan vai até o local que Gali caiu e pergunta se já acabou, se essa é toda a força de Gali, a chamando de criança e dizendo para verem do que serve o Panzerkunst dela. Gali se levanta irritada. Nesse momento, Gali novamente passa a ter visões sobre uma montanha vermelha. Ela se pergunta se está sonhando, mas logo percebe que não, e que ela conhece esse lugar. Gali passa a ter lembranças de seu passado, vendo um homem saindo de trás de uma duna de areia, dizendo que mesmo com um corpo de cromossomo duplo X, ela sobreviveu ao treinamento Panzerkunst, a chamando de guerreira Yoko. Gali o chama de mestre e tenta dizer que seu nome não é Yoko, mas o homem continua, dizendo que antes dela partir, irá revelar o Geheimenis, o segredo da grande arte. Novamente Gali tenta dizer seu nome, mas sua visão termina. Com ela de volta à arena, ofegante com o que acabou de presenciar, pensando nas planícies vermelhas, em seu mestre e sobre a guerreira Yoko, ainda apoiada em seus braços, de joelhos, tentando levantar, começa a se perguntar quem é ela, dizendo que está assustada, como se fosse se perder, ainda tendo vislumbres de sua presença naquele cenário, sentindo como se ela não tivesse certezas na vida. Ela consegue se levantar e Jashugan desce para o local que ela caiu, indo em direção a ela, enquanto ela pensa se a vida realmente significa algo. Ela precisa descobrir isso, precisa de provas, e para ter essas provas ela precisa lutar. Jashugan ataca com um golpe em espiral de seu braço com engrenagens, e ela automaticamente abaixa sua cabeça, e desvia o braço de Jashugan com o seu, desferindo o ataque contra a cabeça de Jashugan com sua lâmina no outro braço. Jashugan percebe que a lâmina o acertaria e dá uma ajoelhada na barriga de Gali, a arremessando longe na pista, mas sendo arremessado para trás também, caindo numa parte mais elevada da curva. Jashugan se assusta ao perceber que sua máscara foi cortada, e a remove completamente, enquanto se levanta na pista, animado e parabenizando o Gali por ter derrotado seu vento lateral, ao alcançar seu Chi e devolvê-lo. Gali também se levanta, dizendo que precisa saber quem ela é, e ela lutará até a morte com ele pela verdade. Jashugan começa a discursar, dizendo que ao redor dele está o mundo. Gali não entende, e Jashugan aponta a bola para ela, dizendo que a bola é a glória desse mundo, e que glória é o que rege o Motor Ball, mas que tanto ele quanto ela procuram algo mais profundo. Gali sorri animada, dizendo que Jashugan se parece com ela, e Jashugan larga a bola, jogando-a fora na pista, dizendo que a bola não significa nada nesse combate. Ele diz que não vai matá-la, pois prometeu isso a Ido, mas a ordena que se lembre que tudo o que acontecer dali em diante é um confronto, e ambos se colocam em posição de combate para se enfrentar numa luta. O narrador fala que agora, restando apenas 2 competidores, a bola foi descartada e o vencedor desse duelo será o campeão do Motor Ball. A plateia vibra com a cena, enquanto Ido tira 2 garrafas de vinho cobertas de jornal, dizendo para Shimura ainda inconsciente que as conexões de Vector no submundo lhe garantiram melhores além. Que uma das garrafas é para celebrar a volta de Gali para casa, e a outra para celebrar a vitória de Jashugan, esperançoso que ele voltará vivo e fará um brinde. Em outro plano é mostrado a equipe técnica da arena recolhendo os restos dos corpos dos competidores que foram derrotados, mostrando que Calígula ainda está vivo, dizendo que Jashugan é um monstro, enquanto sua cabeça separada de seu corpo é recolhida por uma escavadeira. Um guindaste tenta levantar Tegel para realocá-lo para outro local, mas ele acorda, gritando pelo nome de Gali. Os funcionários tentam acalmá-lo, dizendo que ele já está fora da partida. De volta à luta, Jashugan, já bem entusiasmado, tenta atacá-la novamente com um soco, enquanto Gali vai também para cima dele com sua lâmina, mas ela desvia se abaixando, apoiando suas mãos no chão e o atacando com os pés de ponta cabeça como a Jacuti, o obrigando a bloquear o ataque sem conseguir contra-atacar, permitindo que Gali vire-se de frente para ele novamente, percebendo que o ponto fraco do Machine Clast é a falta de variedade do ritmo da batalha, que se ela puder antecipar o ataque focado no Chi, o fazendo errar, o Panzerkunst pode atacá-lo. Vendo a si mesma junto com Jashugan no cenário das planícies vermelhas, se lembra que ao alcançar o ritmo do oponente e atacando como ele estiver desprevenido, que isso é o Eizung Rastangen, a mais secreta técnica do Panzerkunst. Eles continuam empatados, trocando golpes, defendendo, esquivando e contra-atacando, quando Jashugan começa a ter princípios do apagão novamente, percebendo que seus olhos não respondem mais às suas ações, e que está ouvindo seu cérebro morrer, mas dizendo a si mesmo que ainda não é a hora, e precisa de mais tempo, desferindo novamente um soco da Machine Clast em direção a Gali, que pega seu braço, confiante por já ter superado esse golpe outras vezes, mas Jashugan está determinado a não perder, e gira suas engrenagens no sentido contrário, que ao invés de destruir, serviu para arremessar Gali, fazendo seu corpo girar em volta de seu braço, e dando um tapa nas costas de Gali ainda no ar, que a faz enterrar sua cara no chão, deixando Gali completamente vulnerável. Um cara na plateia grita para Jashugan matar ela, e Ido irritado quebra uma das garrafas de vinho em sua cabeça. Jashugan está pressionando
Jashugan está pressionando o corpo de Gali contra o chão com uma mão, impedindo seus movimentos, enquanto se prepara para finalizar Gali com sua outra mão. Quando de repente, Chegel aparece, se jogando para cima de Jashugan, dizendo que veio salvar Gali. Jashugan consegue segurar o ataque de Chegel, mas é arrastado para longe devido ao peso de Chegel. Jashugan pergunta quem ele é, e ele responde que seu nome é Chegel, enquanto colide o corpo de Jashugan contra uma parede, enterrando seu corpo junto, para impossibilitar que Jashugan chegue até Gali. Gali, espantada, grita para Chegel sair de perto de Jashugan, mas Jashugan já estava preparando um golpe com as duas mãos no casco de Chegel, que diz que em toda sua carreira, a única coisa de que ele se orgulha é o seu corpo robusto, e que nem mesmo o campeão vai conseguir romper sua armadura. Mas o ataque de Jashugan afeta pequenos pontos, espalhados pelas juntas e ligações por todo o casco, fazendo o corpo de Chegel se despedaçar e entrar em chamas. Mas Chegel continua se movendo, afastando cada vez mais Jashugan de Gali. Jashugan pede para ele parar, pois não quer matá-lo, mas Chegel apenas chora, dizendo que fez bem não ter desistido do Motorball, pois no final ele pôde enfrentar o campeão. E então colidem contra uma parede novamente, com o corpo de Chegel explodindo em uma grande nuvem de chamas, que toma conta de tudo ao seu redor. Gali fica paralisada com a cena e lamenta pela morte de Chegel, mas logo se recompõe, dizendo a si mesma para não chorar, enquanto vê Jashugan levantando em meio às chamas, com seu corpo pegando fogo, e se enfurece por ele ter matado Chegel. Jashugan continua atordoado com a explosão, e seu corpo não responde direito. Gali então aproveita para atacá-lo com tudo que tem, desferindo diversos golpes contra o corpo de Jashugan. Outro espectador na plateia começa a gritar loucamente na frente de Ido, dizendo para Gali matá-lo. Ido vai novamente dar uma garrafada na cabeça, mas se dá conta que é seu último vinho, e troca para uma barra de ferro em sua mochila, dando um golpe em sua cabeça para deixá-lo inconsciente. Jashugan, tendo seu corpo destruído, nem consegue mais sentir os golpes, apenas pensa em se defender e bloquear, mas seu corpo não responde. Ele se pergunta o que aconteceu com os braços sem poder sentir eles, ou mesmo suas pernas. Ele se sente apenas como uma concha vazia, seu cérebro já está completamente deteriorado. Ele se pergunta se isso é tudo o que ele é, se ele é tão insignificante, derretendo e se dissipando, e clama pelo seu corpo. Gali termina com um golpe com as duas mãos direto no peito de Jashugan, que o faz vomitar os fluidos de seu corpo, enquanto é arremessado à distância pelo golpe. Jashugan cai em direção às chamas causadas pelo corpo de Chegel, enquanto novamente seu corpo passa a pegar fogo devido às substâncias liberadas pelo corpo de Chegel. O colar que Shimura deu a ele tem seu cordão queimado e sai de seu pescoço. Nesse momento, Jashugan passa a ter a visão do momento em que Shimura lhe deu o amuleto da sorte, mas estando com o cordão em chamas, como se a ligação deles estivesse sendo queimada. Jashugan consegue reunir forças e pegar o amuleto ainda no ar, antes que se queimasse completamente. Pegando o amuleto e caindo completamente em meio às chamas, Gali pensa tê-lo derrotado, pois desativou seu coração com o Heartsenhoen, e ele não tem como reagir. Mas Jashugan se levanta em meio às chamas, deixando Gali espantada. Jashugan, já completamente sem reação, está praticamente morto, mas mantém sua postura em frente à adversária, enquanto seu corpo é carbonizado pelas chamas. Gali passa a ter lembranças novamente, vendo seu mestre a chamando de Yoko e perguntando se ela sabe qual o segredo que se busca prolongando aquele treinamento rigoroso. Ele mesmo diz que é obter, mesmo que com um corpo mecânico, a carne da Grande Terra, a unidade que assume o comando de todos os seus sentidos. E a manda observar, o universo inteiro tem que residir na carne, e a Ars Magna será dela. Gali então ataca novamente Jashugan, eletrizando sua lâmina com a energia proveniente de sua técnica, e o ataca com sua lâmina na direção do peito para finalizá-lo. Mas ela não percebe que quem atingiu a Ars Magna foi Jashugan, que mesmo já morto, seu corpo ainda assumiu o controle de seus sentidos, tendo como último movimento um soco na barriga de Gali, que ela sequer conseguiu ver ou reagir, a atingindo em cheio, antes que sua lâmina tocasse o corpo de Jashugan, deixando ela completamente sem reação, e sendo completamente derrotada, tendo parte de seu abdômen destruído e caindo no meio das chamas. A equipe técnica do circuito entra na arena e começa a extinguir o fogo, e logo Umba aparece acima de Gali, desesperado, gritando por seu nome. A cena corta para Gali deitada em uma maca e Umba dizendo que ela foi ótima e lutou bem, mas que agora acabou. Gali se assusta e pergunta onde está Jashugan, e Umba apenas aponta a direção. Gali olha para a cena confusa. Ela se pergunta se estava vendo coisas, mas logo percebe que não, e sorri, dizendo que se sente como se tivesse sido despertada pelo poder do ataque de Jashugan, e o agradece, o chamando de campeão. E o capítulo termina nos mostrando o corpo de Jashugan completamente derretido e carbonizado, mas ainda de pé, em pose de combate, na mesma posição do último golpe que deu em Gali, se mostrando ter sido campeão até o segundo final de sua vida.
E Ido ainda na arquibancada, chorando, com o Shumir em seus braços e a garrafa de vinho que lhe restou, propondo um brinde. A volta de Gali e a Jashugan, o homem que se tornou um deus. Finalizando assim o quarto volume de Battle Angel Alita, Gun Hyper Futuri Vision. O que acontecerá com ela daqui em diante? Veremos mais do que nos foi mostrado no filme de 2019? Gali continuará no Motorball como nova campeã da primeira divisão? Ou voltará para casa, seguindo sua carreira de guerreira caçadora ao lado de Ido? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa história. Já conheciam? Curtiram? Notaram semelhanças e diferenças do filme animado e do filme live action? Qual dessas versões vocês preferem? Nos digam aí o que acharam, e se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Logo mais traremos a quinta parte dessa história, que é a continuidade do que Gali passa após o Motorball, e também o último arco onde aparecem menções no filme live action de 2019. O mangá tem 9 volumes, e outras edições que contam histórias paralelas e continuações do universo de Alita, então tem muito conteúdo para mostrar, por isso contamos com seu feedback. E isso é tudo pessoal, eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.